Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Wiscor, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco o senhor Marcos Vinícius de Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Lucas Neves, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da WIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido exclusivamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.wis.co, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar via website perguntas para o WIS, que serão respondidas após o término da conferência pela área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da WIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o WIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da WIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcos Vinícius, que iniciará a apresentação. Por favor, Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2023. Antes de passar a palavra ao nosso CFO Lucas, gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Iniciamos o ano de 2023 centrados em adequar a companhia ao desafiador cenário macroeconômico do país, simplificando o nosso modelo de atuação e buscando ganhos de eficiência e sinergias em nossas operações. Dessa forma, visamos aumentar a geração de valor aos diversos sócios que temos em nossas subsidiárias e capturar valor para os nossos acionistas. Revisitamos nosso planejamento estratégico e, consolidando o ciclo de aquisições dos últimos anos, passamos a segmentar nossa atuação em 3 principais verticais: distribuição de seguros, crédito e consórcios e serviços. Ainda, de forma a alinhar nossa comunicação ao novo desenho estratégico e buscando simplificação, revimos os nossos materiais de divulgação de resultados, passando também a dar mais enfoque ao resultado da controladora e da sua participação em cada sociedade, de forma a evidenciar a geração de resultados aos acionistas. Nesse trimestre, no segmento de seguros, que representou 48% da receita líquida do consolidado no trimestre, entregamos um crescimento de mais de 30% em relação ao ano passado, impulsionado pela maturação dos nossos negócios e da expansão da vertical por meio das novas unidades de negócios integradas ao grupo: Omni1 Corretora, Polishop Seguros e Paraná Seguros. Estamos animados e acreditamos que essas novas operações irão contribuir para o crescimento da WIS e nos ajudar a expandir nossa presença em novos mercados. Ao mesmo tempo que reconhecemos a relevância da vertical de distribuição de seguros na nossa proposta de valor, entendemos a importância das novas verticais para impulsionar a entrega de resultados. Nesse sentido, aproveitando nossa expertise na distribuição de produtos financeiros, realizamos um importante movimento ao final de 2022 com a aquisição da Promotiva, unidade que atua na gestão de rede de correspondentes bancários para a comercialização de produtos do Banco do Brasil, fortalecendo a nossa vertical de distribuição de crédito e consórcios.
Em seu primeiro trimestre completo de operação, a Promotiva comercializou mais de 2 bilhões e 100 em crédito e consórcios, triplicando a presença da UIS no segmento. Para esse ano, a unidade terá o desafio de expansão e aumento da eficiência operacional, buscando novos parceiros, qualificando a rede de distribuição, investindo em tecnologia e expandindo os convênios de distribuição de crédito. Em linha com o objetivo de aumento da eficiência operacional, concluímos no mês de abril um importante projeto de revisão dos custos da companhia, que resultou na redução de aproximadamente 17% do nosso quadro de colaboradores, além da redução de espaços físicos e renegociação de contratos. Esperamos que essas ações gerem para a companhia uma economia anualizada em custos e despesas de aproximadamente 40 milhões, em comparação ao realizado no ano passado, expandindo margens. Também nesse sentido, realizamos nos últimos meses algumas ações com foco em aumentar a eficiência tributária e governança da companhia, tais como a aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio e a incorporação da subsidiária UIS Parceiro, que também simplificará a nossa estrutura societária e de governança. Finalizamos esse primeiro trimestre entregando as adequações necessárias no nosso modelo de negócios para os desafios do ano de 2023. Para os próximos períodos, estaremos focados em capturar ganhos de maturação e sinergias das nossas unidades, implementando estratégias de aumento de penetração nos canais de distribuição, diversificação de portfólio de produtos e evoluções tecnológicas. Estamos cientes dos nossos desafios e muito animados com o que há por vir. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, Lucas, que vai contribuir dando as maiores explicações e contribuições ao resultado do nosso primeiro TRI de 2023. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Marcos, e bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Inicialmente, gostaria de dar destaque a um importante projeto conduzido neste primeiro trimestre do ano. Centrados na maior eficiência operacional e na captura de ganhos de escala, conduzimos, já no primeiro trimestre do ano, um intenso projeto de alinhamento da nossa estrutura corporativa à estratégia do negócio do grupo, gerando uma redução de aproximadamente 14% do nosso headcount e de 17% quando excluído os novos funcionários que foram admitidos por conta das aquisições realizadas ao longo de 2022. Além disso, readequamos nossos escritórios e renegociamos contratos relevantes. Como efeito, os ajustes realizados nesse trimestre deverão trazer uma economia anualizada de aproximadamente 40 milhões em relação ao resultado de 2022. Seguindo, destaco também que a partir desse trimestre apresentamos os resultados do grupo segmentados em suas 3 verticais de atuação: distribuição de seguros, consórcios de crédito e serviços. Essa alteração é parte da revisão estratégica conduzida no início do ano pela companhia, prezando pela simplificação e maior transparência na comunicação com o mercado e demais stakeholders. Os dados históricos foram reapresentados e, além disso, foram realizadas alterações na memória de cálculo de alguns indicadores, além de um maior detalhamento na composição do resultado da controladora. O histórico reportado pela companhia até 31 de dezembro de 2022 permanece nas publicações anteriores. Falando brevemente sobre nossas operações, eu gostaria de dar destaque nesse trimestre para o segmento de crédito e consórcios. Esse segmento apresentou um crescimento de mais de 1,5 vezes em EBITDA. Esse resultado foi impulsionado pelo início das atividades da unidade promotiva, após a conclusão da aquisição em dezembro de 2022. A unidade atingiu 21,2 milhões de receita líquida de comissões, fortalecendo os resultados do segmento de crédito e consórcios na matriz operacional da companhia. Apesar do cenário econômico adverso, a Promotiva comercializou mais de 2,1 bilhões em créditos e consórcios, resultado acima do apresentado no último trimestre. Por fim,
Em linha com o objetivo de eficiência operacional e simplificação da nossa estrutura, em 11 de abril de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária da companhia aprovou a incorporação da subsidiária WIS Parceiros pela WISCO, conforme fato relevante publicado na data. Esse movimento busca a simplificação da estrutura organizacional, além do aproveitamento de ganhos de eficiência e escala. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do primeiro trimestre de 2023. A receita líquida atingiu 212,7 milhões, sendo 161 milhões das operações correntes, ex-rede caixa, e um resultado 32,1% superior ao realizado no primeiro trimestre de 2022. No segmento de seguros, as novas unidades de negócio impulsionam os resultados, adicionando 10,2 milhões em receita líquida ex-comissões e 5,8 milhões de reais em EBITDA. Por fim, no segmento crédito, atingimos 3,3 bilhões em volume de crédito e consórcios comercializados, gerando uma receita líquida de 29,5 milhões no trimestre, um crescimento de 1,2 vezes em relação ao ano passado. Passando para o slide 6, o sumário dos resultados consolidados, verificamos que o EBITDA apresentou um crescimento de 13,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022, e a partir desse ano passamos a incluir no cálculo do EBITDA as linhas de outras receitas e despesas e equivalência patrimonial, reapresentando os dados históricos da companhia. No primeiro trimestre de 2023, o EBITDA foi impulsionado pela receita líquida alcançada no período, sendo parcialmente compensado por custos e despesas extraordinárias. Conforme eu já mencionei aqui anteriormente, nesse trimestre a gente conduziu um projeto intenso de redução de custos e despesas que devem trazer uma economia anualizada de aproximadamente 40 milhões de reais em relação a 2022. Falando do lucro líquido, apresentamos uma retração de 33% no ano, devido a um pior desempenho nas linhas abaixo do EBITDA, especialmente na linha de resultado financeiro, como efeito do reconhecimento de despesas financeiras provenientes de empréstimos contratados pela companhia e de suas controladas, além da debênture emitida pela WIS, bem como dos efeitos gerados pelo resultado da contabilização das aquisições realizadas pela companhia. Seguindo para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. No EBITDA, realizamos um ajuste de 9,7 milhões referente a custos rescisórios extraordinários reconhecidos no trimestre, efeito da reestruturação organizacional realizada pela companhia, que já mencionei anteriormente. Já em lucro líquido, além dos efeitos mencionados no EBITDA ajustado, apresentamos a valores líquidos, ajustando efeitos não recorrentes e sem efeito de impacto caixa, ocorrido nas linhas abaixo do EBITDA. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 71,1 milhões, um resultado 9,2% superior ao primeiro trimestre de 2022. Seguindo para o slide 8, avaliamos a composição do resultado da controladora. Os resultados operacionais da controladora são provenientes do runoff da operação rede caixa, adicionado das despesas corporativas e da equivalência patrimonial do resultado apurado pelas investidas da WIS. No primeiro trimestre de 2023, a controladora registrou uma redução de 60,8% no lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2022, impactado especialmente pela linha de despesa financeira, efeito do aumento da taxa de juros e do saldo de contas a pagar de aquisições e empréstimos devido às últimas aquisições celebradas pela companhia. Ainda, o resultado do trimestre foi impactado pelo aumento de custos e despesas, efeito especialmente dos gastos de rescisão extraordinários do período. Em equivalência patrimonial, destaque para o crescimento de 10,9% na equivalência do segmento de seguros versus o primeiro trimestre de 2022, efeito da maturação da unidade BRB Seguros, bem como da entrada de novas unidades no segmento de bancassurance seguros. Passando agora para o slide número 10, iniciamos a apresentação do resultado aberto por segmento. A conciliação do resultado por segmento e o resultado consolidado encontra-se anexa a essa apresentação e no release de resultados. No primeiro trimestre de 2023, 75% da receita líquida foi proveniente das nossas operações correntes.
As unidades de negócio consolidadas pela UIS do segmento de seguros representaram 48% do nosso resultado corrente. Esse segmento, composto majoritariamente por novas operações, possui contratos de exclusividade de longa duração e alto potencial de geração de resultados. Em comparação ao mesmo período dos anos anteriores, observamos um forte movimento de diversificação dos resultados, aliado ao contínuo crescimento da receita. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando para o slide 11, seguimos apresentando o desempenho operacional de nossos segmentos. Iniciando pelo segmento de seguros, atingimos no 1T23 103,5 milhões em receita líquida de comissões, um crescimento 31,8% superior ao mesmo período do ano passado. Este desempenho foi positivamente afetado pela performance da BRB Seguros, que apresentou um crescimento de 26,4%, ou 10,2 milhões, em relação ao primeiro trimestre de 2022, com destaque para o contínuo crescimento dos seguros prestamista e residencial. Também tivemos impacto positivo da UIS Corporate, que apresentou um crescimento de 48,8%, ou 6,5 milhões, em relação ao primeiro trimestre de 2022, atingindo mais um trimestre com o maior resultado da sua série histórica. Também tivemos o efeito positivo do início das operações da Omni1 e Polishop Seguros, a partir de dezembro de 2022, que adicionaram 10,1 milhões de reais. O segmento de seguros alcançou um EBITDA de 66,5 milhões, 36% acima do apresentado no primeiro trimestre de 2022, com um ganho de margem de 2 pontos percentuais, como resultado do foco da companhia e de suas subsidiárias no aumento da eficiência do grupo. No primeiro trimestre de 2023, excluindo os custos extraordinários de rescisão de colaboradores nas unidades do segmento, o EBITDA do segmento de seguros seria de 69 milhões, 41,1% acima do primeiro trimestre de 2022. Seguindo para o slide 12, apresentaremos as unidades que atuam na distribuição de consórcios de crédito, Promotiva, UIS Parceiros e Benap. No primeiro trimestre de 2023, atingimos 29,5 milhões em receita líquida ex-comissões no segmento de crédito e consórcio, um crescimento de 120,1%, ou 16,1 milhões, em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para o início da operação da Promotiva a partir de 22 de dezembro de 2022, que no período adicionou 21,2 milhões de reais de receita. A Promotiva atua como uma das gestoras de correspondentes bancários do Banco do Brasil, gerindo uma rede de mais de 400 Cobans para a distribuição de produtos de crédito pessoa física, seguros, consórcios e outros serviços. Essa unidade atingiu recorde histórico no volume de crédito e consórcio comercializados, 2,1 bilhões em produção líquida, efeito do aumento no ticket médio das vendas de crédito PF, bem como da quantidade de novos contratos. O segmento de crédito e consórcios alcançou um EBITDA de 15,7 milhões, 166,9% acima do apresentado no primeiro trimestre de 2022 e impulsionado pelo início das operações da subsidiária Promotiva. No trimestre, foram reconhecidos menos 0,7 milhão proveniente do resultado de equivalência da participação da companhia na subsidiária Benap. No primeiro trimestre de 2023, excluindo os custos extraordinários de rescisão da unidade UIS Parceiros, o EBITDA do segmento seria de 16,5 milhões, 180% acima do primeiro trimestre de 2022. Seguindo para o slide 13, apresentamos o segmento de serviços, composto pela unidade UIS Concept e a operação em runoff da rede caixa. No primeiro trimestre de 2023, o segmento de serviços apresentou retração de 6,4%, ou 1,9 milhão, em receita líquida ex-comissões em relação ao primeiro trimestre de 2022, impactado pela retração na receita proveniente dos serviços prestados a clientes do setor de seguros corporate, após um volume atípico de sinistros registrados no primeiro trimestre de 2022,
bem como pela menor quantidade de headcounts na operação de alocação de mão de obra, reduzindo o faturamento da linha de soluções corporativas. Em EBITDA, destaque no trimestre para a redução de 0,1 em custos e despesas, efeito da redução de 20,8% no headcount da WISconcept, após esforços de otimização da estrutura na busca por maior eficiência. Devido a isso, no trimestre foram registrados custos extraordinários de rescisão que não deverão ocorrer nos próximos períodos, gerando ganhos de margem para a unidade. No primeiro trimestre de 23, excluindo os custos extraordinários de rescisão, o EBITDA do segmento seria de 2,3 milhões, 23,3% abaixo do primeiro trimestre de 22. Por fim, sobre o runoff rede caixa, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente às vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha adicionou 50,9 milhões em EBITDA à companhia, resultado 1,8% acima do quarto trimestre de 2022, devido à redução do volume de estornos do produto prestamista e impulsionou a receita líquida no mesmo período comparativo em 2,8%. Já no slide 14, gostaria de destacar alguns pontos sobre o resultado do corporativo e abaixo do EBITDA. No primeiro trimestre de 2023, a linha de despesas gerais e administrativas do corporativo totalizou 23,2 milhões, 14,1% acima do primeiro trimestre de 22, impulsionada por custos extraordinários de rescisões no período, efeito da redução de 18,5% no headcount corporativo ao longo do trimestre. Excluindo os custos extraordinários de rescisão, teríamos apresentado uma redução de 11,7% nas despesas em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em outras receitas e despesas, a variação de menos 78,5% apresentada em outras receitas e despesas em relação ao primeiro trimestre de 22 ocorreu devido a um efeito realizado no ano passado, quando foi registrada a reversão de provisão de estornos de comissão do produto prestamista, na unidade BRB Seguros, gerando um resultado positivo de 5,6 milhões no período. Já sobre as linhas abaixo do EBITDA, destaque para o resultado financeiro. No primeiro trimestre de 23, apresentamos um resultado financeiro negativo de 30,1 milhões, devido à maior despesa financeira no período. Em relação ao mesmo período do ano anterior, todas as linhas de despesas financeiras apresentaram crescimento, tanto por efeito do aumento da taxa de juros, quanto pelo aumento do saldo de contas a pagar de aquisições e empréstimos, devido às últimas aquisições realizadas pela companhia. No slide 15, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Em capital de giro, a variação de 52,5 milhões no capital de giro decorreu principalmente da redução do saldo de contas a pagar, devido ao repasse de prêmio de seguros acumulados na unidade BRB Seguros, além da redução no saldo de obrigações sociais e contratos de não competição e outros passivos, dado o pagamento de PLR aos colaboradores no primeiro trimestre de 23, referente ao resultado de 2022, além do pagamento de custos rescisórios de executivos. Em investimentos, o fluxo de 9,4 milhões decorre do pagamento de parcelas do contas a pagar de aquisições da companhia, sendo parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrentes da contabilização do ajuste a valor presente, AVP, e atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia. Já em financiamentos, o fluxo de 10,9 milhões apresentado é referente ao pagamento da terceira parcela dos juros remuneratórios da primeira emissão de debêntures da companhia, no valor de 18,2 milhões, bem como do pagamento de 1,9 milhão em instrumentos financeiros derivativos, swap, contratado por nossas subsidiárias, sendo parcialmente compensado pelos juros remuneratórios reconhecidos em resultado no período. Portanto, finalizamos o trimestre com um saldo de caixa consolidado de 252,8 milhões. Sendo assim, encerramos a apresentação e gostaria de retornar a palavra a Estefânia, que vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada, Lucas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem por meio do ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma do webcast. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto selecionamos as perguntas. Primeira pergunta do senhor Ricardo Buchpigel, do BTG Pactual, também já endereçando uma pergunta também do senhor Alexandre, da BB Plain, do Daronco, da Suno Research. Poderia dar mais detalhes de como a Wiz enxerga a sua situação de liquidez e solvência para esse ano? A companhia tem caixa suficiente para endereçar os pagamentos de M&A desse ano? Ricardo, tudo bem? Aqui é o Lucas, CFO da companhia. Obrigado pela pergunta. Ricardo, a companhia tem um passivo esse ano de 134 milhões para pagar de aquisições, mais o saldo de dividendos, né? A gente entende que a primeira etapa dessa discussão a gente concluiu agora nesse primeiro trimestre, que é justamente fazer essa ação de eficiência operacional, né, e reduzir a estrutura de custos da companhia para que a gente possa aumentar a nossa geração de caixa. Então, a gente se sente confortável com 2023, mas a gente entende que para o saldo que a companhia tem de dívidas, de aquisições, a gente precisa discutir a estrutura de capital, seja no curto prazo, para a gente fazer frente às obrigações pós-2023, seja para que a gente, no médio e longo prazo, a gente possa financiar o crescimento da companhia, né? A gente tem visto que nos últimos anos a gente foi muito eficiente em alocar capital em aquisições que geraram valor para os acionistas da Wiz, né? Exemplos aqui o Inter, o BRB e diversas outras transações. Então, para 2023, a gente trabalha com o cenário de cumprir exatamente o que a gente tem de obrigações, tá bom? Segunda pergunta também do senhor Ricardo Buchpigel, já endereçando também a segunda pergunta recebida do senhor Alexandre Bastos. Notamos que o stake final da Promotiva reduziu de 100% para 61% no trimestre, uma vez que a Wiz Corporate, uma subsidiária da Wiz, passou a ser veículo do stake na Promotiva. Poderiam dar mais detalhes de como foram as discussões para chegar nessa estrutura? Ricardo, Lucas, aqui de novo. Que é o ponto aqui, Ricardo? A Wiz Corporate, que é o nosso veículo de venda de seguro corporativo, ela já trabalhava com o Banco do Brasil. Toda a renovação corporate do Banco do Brasil é feita pela Wiz Corporate. Então, muito da estrutura do desenho e da prospecção desse deal foi feito pelo time da Wiz Corporate. Então, nesse modelo associativo que a gente tem com vários negócios, a gente entendeu que eles deveriam fazer parte do negócio, seja na geração de caixa, seja nas obrigações que são constituídas para pagar a aquisição. Então, a gente detém esse formato desenhado para essa transação, tá bom? Pergunta do senhor William, do Itaú BBA. A minha primeira pergunta diz respeito às diversas transformações ocorridas neste trimestre. A empresa passou pela incorporação da Promotiva, da Omni e da Polishop Seguros e foram realizados ajustes na equipe e nos escritórios. Diante de todas essas mudanças, torna-se um pouco complexo fazer comparações com períodos anteriores e identificar quais seriam os números recorrentes da empresa no futuro. Poderiam passar por essas mudanças em termos de efeitos no resultado, quais são pontuais ou não, e indicar quais níveis de resultados podemos esperar para os próximos períodos? William, obrigado pela pergunta. A gente tentou ajudar um pouco essa discussão. A gente sabe que a companhia passou por uma transformação muito grande nesses últimos anos e a gente tem que achar o baseline dela, né? Então, uma das coisas que a gente demonstrou no nosso release foi os custos rescisórios dessa ajuste de estrutura de custos. Então, largando do EBITDA ajustado, a gente entende que você tem uma base mais justa de comparação. O segundo dado que a gente trouxe no release foi também dar uma dimensão de quanto de economia a gente espera em um ano com base nesse ajuste, que é uma economia de 40 milhões, ou seja, 10 milhões por trimestre daqui para frente. Então, a gente acha que você largando desse EBITDA ajustado e adicionando essa economia, você já começa a ter um EBITDA mais próximo do que seria o run rate da companhia, sendo que ele pode crescer num cenário de maior oferta de crédito e ele pode diminuir um pouco num cenário de crédito mais restrito, mas a gente acha que já é uma boa base de comparação.
E falando em EBITDA, né? Lembrando também que quando você olha o resultado financeiro, ele é muito impactado pela taxa de juros e pela schedule de pagamentos que a gente tem daqui para frente. Outra pergunta também do senhor William, do Itaú BBA. A minha segunda pergunta é referente ao resultado financeiro, que tem exercido pressão sobre o lucro nos últimos trimestres. Qual é a expectativa de tempo para que esses resultados financeiros se mantenham no nível atual? Como deveríamos projetar isso para os próximos trimestres? Obrigado. William, o resultado financeiro da companhia, a variável dele é afetada por dois grandes pontos, a taxa de juros e o volume em aberto que a gente tem de obrigações, né? Então, a gente, esse ano, amortiza, como eu comentei aí na pergunta do Ricardo, mais ou menos 130 milhões de obrigações, isso já reduz, em parte, não altera tão materialmente, porque a gente ainda tem bastante obrigação para os próximos anos, e com a expectativa que a gente tem da queda de taxa de juros ao longo do tempo, isso também deve reduzir esse nosso saldo de despesa financeira. A gente entende que isso vai ter uma melhora marginal ao longo dos próximos trimestres, mas que a mudança mais estrutural deve acontecer no ano que vem, na nossa visão, tá? Pergunta do senhor Guilherme Grespan, do JP Morgan. Como devemos pensar a taxa efetiva de imposto para os próximos anos? Esse trimestre rodou em um nível acima dos últimos anos. Guilherme, obrigado pela pergunta. Só para contextualizar aqui, né, quando a gente compara a alíquota de imposto de renda da companhia sobre o EBT, né, sobre a base de imposto de renda, ela foi maior do que em trimestres anteriores. Isso se deve ao fato de que existe uma despesa financeira não caixa, que é o AVP da companhia, né, o ajuste a valor presente das aquisições, que ele não é dedutível para fins de imposto de renda. Isso acaba aumentando a alíquota efetiva. Tem um segundo ponto, que é o BRB, que é uma subsidiária muito relevante para o resultado da UIS. No ano passado, ela estava no lucro presumido, esse ano ela entra no lucro real. Esses dois efeitos aumentam a alíquota efetiva. A gente espera que nesse ano, com base no que foi deliberado na Assembleia de juros sobre capital próprio, a gente consiga reduzir uma parcela importante dos impostos. Então, a gente espera que esse aumento mais estrutural entre AVP e mudança de regime tributário da BRB possa ser compensado com esse ajuste de juros sobre capital próprios. Tá? A segunda pergunta do Guilherme Grespan, do JP Morgan, também podem esclarecer a mudança do nível de imposto sobre receita na Interseguros? Seria recorrente esse novo nível de receita? Guilherme, na linha de impostos e deduções, quando a gente faz vendas de consórcio, a gente estima uma potencial inadimplência enquanto a gente está no ciclo de recebimento do cliente. Como a gente vendeu mais consórcios nesse trimestre, isso acabou aumentando. A gente espera que isso se reduza ao longo dos próximos trimestres. É uma notícia positiva, né? A gente está conseguindo vender consórcio no canal, mas a gente também não acha que volta para esses 10%. A gente acha que vai ficar um pouco acima disso, mas deve se normalizar, tá bom? Obrigado. Pergunta do senhor José Daronco, da Suno Research. Parabéns pelos resultados e pela nova forma de dispor os números. 3 perguntas do meu lado. Sobre o ajuste feito no 1T23, vocês poderiam comentar se acreditam que o ajuste total já foi feito ou podemos continuar vendo uma redução de headcount nos próximos trimestres? Obrigado pela pergunta. Qual que é a visão que a gente tem aqui, né? A gente trabalha no negócio de serviços, né? E a gente tem a gente tem uma percepção de que a cultura da UIS e o jeito de trabalhar da UIS são muito importantes para a gente gerar valor nos canais que a gente atua. Então, a gente tomou muito cuidado com esse ajuste que foi feito no primeiro trimestre, né? A gente tem uma companhia que cresceu muito nos últimos anos e a gente, como um prestador de serviço capital humano, tem um peso muito importante no que a gente faz e no nosso crescimento para o futuro. Então, a gente fez um ajuste importante, mas a gente fez ele tomando muito cuidado. A gente ainda teve alguns ajustes pontuais que foram realizados em abril. A gente entende que a gente fez o ajuste necessário, pode ter uma coisa pontual ou outra, porque a gente tem 12 negócios que estão em vários segmentos da economia, no varejo, em bancos, em serviços, mas a gente entende que o ajuste material já foi realizado agora nesse primeiro trimestre, tá bom?
A segunda pergunta do senhor José Daronco, da Suno Research. Os bancos têm diminuído o apetite de crédito, mas no 1T23 não houve grande impacto no segmento de seguros. O que vocês estão enxergando para os próximos trimestres? Daronco, obrigada. Ótima pergunta, né? A WIS, ela tem maior parte da sua operação, e não sei se você percebeu, a gente passou a dar um disclosure maior por segmento, né? Então, nossa vertical de seguros, ela tem uma dependência importante, sim, de originação de crédito, né? O produto prestamista é um produto que tem um impacto super importante no resultado da WIS. A mensagem que a gente queria passar primeiro é que essa é uma das propostas de valor que a WIS tem quando chega num canal. Ela consegue trazer novos produtos, uma proposta de valor de acelerar a recorrência de produtos que não estejam diretamente atrelados ao crédito, e é muito do que a gente vem fazendo nos canais que a gente se associou nos últimos anos. Então, a gente quer, ao longo do tempo, reduzir essa dependência de crédito. Mas a gente não percebeu no primeiro trimestre uma alteração material de originação de crédito. A gente não é responsável por distribuir crédito, quem faz isso são os nossos sócios. Muito do que a gente vem fazendo aqui para buscar eficiência na companhia, e a gente falou muito nesse release aqui da redução de ajuste de quadro que a gente fez, a gente também deliberou sobre juros sobre capital próprio, que vai reduzir a alíquota efetiva da companhia. A gente reduziu o escritório, a gente renegociou contratos com fornecedores para que a gente esteja preparado para qualquer cenário, num cenário mais restritivo ou num cenário onde tem a manutenção da originação. A nossa visão também é que, se tiver uma redução de crédito, é mais provável que ela aconteça nos próximos meses do que ao longo do ano inteiro, né? A gente tem uma visão mais positiva do segundo semestre, na medida que todo o mercado aponta para uma redução da taxa de juros. A gente percebe que o sistema financeiro tende a originar mais crédito e a WIS pode se beneficiar disso, tá bom? Outra pergunta do senhor Eduardo Grangeiro, da Cariris Empreendimentos. A que se deve o grande aumento dos impostos sobre a receita neste trimestre? Eduardo, obrigado pela pergunta. Ponto importante aqui, né? A gente tem dado mais atenção sobre a receita líquida, porque a dinâmica da companhia com a aquisição da Promotiva mudou muito, né? A Promotiva é uma operação que tem uma receita muito grande, que distribui uma parte muito importante dessa receita para o canal de Cobans, que faz a originação de crédito consignado. Então, a gente entende que drivear os investidores para olhar a receita líquida vai ajudar a gente, mas quando você olha a receita bruta da companhia, a gente fez mais de 400 milhões de receita bruta nesse trimestre, né? Então, a WIS é um negócio que transaciona, deve transacionar, se você assumir esse run rate para frente, algo próximo de 1,6 bi ano. Então, isso naturalmente vai aumentar o volume de imposto arrecadado da companhia, tá bom? Pergunta do senhor Regivalder. O lucro líquido dos controladores tem caído a cada trimestre devido às despesas financeiras maiores. Diante desse cenário, poderíamos esperar uma mudança na política de dividendos a fim de proteger o caixa da empresa? Regivalder, obrigado pela pergunta. Tudo isso está sendo discutido dentro do contexto da estrutura de capital da companhia, tá, Regivalder? Então, acho que é um ponto importante a ser discutido, né? Como a gente quer financiar o nosso crescimento, como é que a gente quer fazer frente às obrigações que foram assumidas, e a gente entende também que o payout dos dividendos está englobado dentro dessa discussão, apesar também de entender a companhia que é natural que distribuir dividendos é uma métrica real para a gente gerar valor para os nossos acionistas. Mas essa discussão, ela é importante e ela está acontecendo agora no nosso conselho, junto com todas as outras opções que a gente tem para discutir a estrutura de capital, tá bom? Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem por meio do ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma do webcast. Por favor, aguardem enquanto coletamos as próximas perguntas. Com licença, encerramos neste momento a teleconferência da WISCO. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.